Como as casas partem do número 1 e vão até o número 12, a metade destas está localizada na metade norte ou setentrional da esfera celeste. Estas são as casas setentrionais ou ascendentes. Elas vão desde o leste na casa 1 até o oeste na casa 6. As casas 7 a 12 estão situadas na parte meridional da esfera celeste. Estas são as casas descendentes. Os signos do zodíaco estão divididos exatamente como as casas, em signos ascendentes ou setentrionais e em signos descendentes ou meridionais. Os signos ascendentes vão de 1 grau até 180 graus, e os signos descendentes vão de 180 graus até 360 graus. Cada um dos pontos cardeais determina um ângulo em que é colocada a casa correspondente. Assim, o carneiro e a casa 1 estão situados no Oriente Leste. Dessa forma, determina-se o ângulo oriental ou ascendente. É extremamente importante memorizar esse termo. A casa 4 e o signo zodiacal de Câncer formam o ângulo setentrional, norte e nadir. A casa 7 e o signo de Balança formam o ângulo ocidental ou descendente. A casa 10 e o signo zodiacal de Capricórnio formam o ângulo meridional ou meio-dia ou meio-céu, zênite. As 4 casas que acabamos de descrever, as casas 1, 4, 7 e 10, são as casas de ângulo ou casas angulares que indicam os 4 pontos cardeais. A casa que segue a uma casa angular recebe o nome de casa sucessora ou fixa. Então as casas fixas são 2, 5, 8 e 11. Finalmente, a casa que segue a uma casa fixa chama-se cadente ou mutável. Então as casas mutáveis são 3, 6, 9 e 12. A figura seguinte indicará claramente essas divisões. Os antigos ancestrais ensinavam que o céu tinha uma ação dominante sobre as forças físicas, os seres vivos e os estados da matéria sobre a Terra. É assim que denominaram de terra a tudo que estava no estado sólido. Davam o nome de água a tudo que estava no estado líquido. Chamavam de ar a tudo que estava no estado gasoso e davam o nome de fogo a todas as manifestações da força. Existe um erro grosseiro ao acreditar que esses termos determinam a própria terra, ou a água terrestre, ou o ar, o espírito do vinho, ou fogo filosófico, ele e etc., que serviriam, nos casos de necessidade, para esclarecer aos profanos. Esses diversos estados da matéria eram indicados simbolicamente por triângulos. O fogo, por um triângulo com a ponta para cima, porém, que não se cruza no seu ápice. O ar, por um triângulo com a ponta para baixo e cruzado no seu ápice. A água, com um triângulo com a ponta para baixo e não cruzado em seu vértice, e a terra com um triângulo com a ponta para cima e cruzado na sua ponta. Eis os hieroglifos desses elementos. As casas 1, 5 e 9 são ígneas e correspondem ao elemento fogo. Reunindo o meio de cada uma dessas casas para uma linha reta, inscreve-se o triângulo de fogo no céu. As casas 2, 6 e 10 correspondem ao elemento terra, e eles formam no céu o triângulo da terra dos vivos. As casas 3, 7 e 11 formam o triângulo do ar. As casas 4, 8 e 12 formam o triângulo da água ou das grandes águas celestiais. Os triângulos da terra e da água cortam-se, formando um hexagrama ou a estrela de Salomão. A mesma coisa acontece com os triângulos do fogo e do ar. É conveniente estudar, para esse propósito, as figuras precedentes. Os planetas, de acordo com os astrólogos, exercem uns sobre os outros uma enorme influência. A Terra sofre esta influência por parte de seus vizinhos,
e essa influência manifesta-se conforme dois fatores principais: o volume e a aproximação dos planetas. Tanto é assim que a Lua, simples satélite, porém um astro muito próximo da Terra, tem uma influência positiva e real sobre os acontecimentos terrestres, enquanto os numerosos asteroides situados entre Marte e Júpiter não interessam para qualquer cálculo astrológico. A influência planetária, falando astrologicamente, não provém na realidade do mesmo planeta, mas de uma zona de influência que é representada pela distância entre este planeta e seu vizinho mais próximo. Os asteroides dividem, então, sua influência entre Marte e Júpiter, e não é necessário considerá-los de uma forma especial. Agora darei um conselho completamente pessoal, sobre o qual me responsabilizo plenamente. Considero um erro lamentável que os astrólogos contemporâneos tenham introduzido em seus cálculos a influência de Netuno e de Urano, pois os dois planetas estão situados além de Saturno. Explicamos essa afirmação a seguir. Júpiter tem o volume 1.300 vezes maior que o da Terra e dista 155 milhões de léguas da Terra. Sua influência é evidente. Urano tem um volume 75 vezes o da Terra e dista 673 milhões de léguas desta. Netuno, que é 86 vezes mais volumoso que a Terra, dista 1.073 milhões de léguas desta. Na minha opinião, esses dois planetas e outros que possam ser descobertos mais tarde são intermediários entre o nosso sistema solar e o sistema solar mais próximo. O sentido de sua rotação assim o indica, principalmente para aqueles que sabem observar. Devem se relacionar as influências de Urano e de Netuno contra a influência de Saturno, que é 864 vezes maior que o tamanho da Terra, e está a uma distância de 268 milhões de léguas daqui. De qualquer maneira, se os astrólogos contemporâneos querem mostrar que se preocupam e prestam grande atenção às descobertas astronômicas, seria necessário que considerassem mais a existência dos asteroides que circulam entre Marte e Júpiter, ou, por outro lado, esquecer as fracas influências dos distantes planetas Netuno e Urano, condicionando seus cálculos às esferas de Saturno. E por essa razão que tomamos em conta esses dois planetas neste alfabeto astrológico. Nós acabamos de ver as casas e os signos fixos do zodíaco. Cada uma dessas casas possui para o astrólogo um senhor, domicílio e um governador, que governa a casa, sob a forma de um dos 7 planetas. Cada um dos planetas, exceto o Sol e a Lua, tem 2 domicílios, um positivo ou diurno e um negativo ou noturno. A Lua tem seu único domicílio na casa 4, que corresponde a Câncer. O Sol tem seu único domicílio na casa 5, que corresponde a Leão. Mercúrio tem seu domicílio diurno ou positivo na casa 3, que corresponde a Gêmeos, e seu domicílio negativo ou noturno na casa 6, que corresponde a Virgem. Vênus tem seu domicílio diurno ou positivo na casa 2, que corresponde a Touro, e seu domicílio negativo ou noturno na casa 7, que corresponde a Libra. Marte tem seu domicílio diurno ou positivo na casa 1, que corresponde a Áries, e seu domicílio negativo ou noturno na casa 8, que corresponde a Escorpião. Júpiter tem seu domicílio diurno ou positivo na casa 3, que corresponde a Peixes, e seu domicílio negativo ou noturno na casa 10, que corresponde a Capricórnio.